Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 22 de fevereiro de 2026, e nós estamos aqui mais uma manhã para mais uma devocional muito abençoada. O tema da nossa devocional de hoje é o nosso legado. A nossa divisa bíblica está lá em 2 Crônicas, capítulo 21. Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, deixa aberto aí, que já já nós vamos fazer uma leitura dentro desse capítulo. A nossa devocional de hoje vai falar sobre um rei, um reinado de Jeurão. Então, vou ler aqui a nossa devocional. Hoje é o aniversário da minha irmã. Quando ela era jovem, ficava contente por ser um feriado. O aniversário do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. No ano passado, comecei a ler a nova biografia dele, de 930 páginas. O autor não escondeu nenhum dos erros ou falhas do seu caráter. Com o uso de documentos e cartas, o verdadeiro caráter de um homem, vaidoso e ambicioso, foi revelado. A leitura da obra tirou o brilho do homem que eu sempre admirava. Logo me lembrei do rei Jeurão, que nem se preocupou em reabilitar sua imagem e terminou seus dias em agonia, rejeitado por todos. As duas histórias me lembram de que não há muita diferença entre a pessoa que finge agir bem e aquela que age mal de propósito. Nada pode ser escondido de Deus. Ele está presente em nossas próprias almas e penetra em nossos pensamentos. Que história, né? Podemos esconder nosso verdadeiro caráter das pessoas, mas na presença de Deus tudo será revelado. Porque o nosso Deus é um Deus que não deixa nada oculto, porque Ele tudo sabe, tudo vê e tudo revela. A nossa leitura, lá em 2 Crônicas, vai falar desse reinado, o reinado de Jeurão. Ele não andou segundo o conselho do Senhor, ele andou em outro caminho. Um capítulo um pouco extenso. Nós vamos ler do 4 ao 20, que diz assim: Logo Jeurão se fortaleceu no reinado de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeurão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeurão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeurão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também tornou-se independente, pois Jeurão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se, e Judá
desviar-se. Então Jeurão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre, que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeurão a hostilidade dos filisteus e dos árabes, que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá e invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeurão com uma doença incurável no intestino. Algum tempo depois, ao fim do segundo ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram, e ele morreu, sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeurão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Aqui é o fim, queridos, de uma pessoa que vive nessa vida desordenada. Jeurão, ele, querendo ou não, deixa aqui um aprendizado para a minha vida e para a sua vida. Deus não poderia voltar atrás. Deus já tinha prometido a Davi que manteria alguém da sua linhagem no trono. E quando o pai de Jeurão morreu, ele assumiu essa cadeira. Só que ele já começou muito mal, ele já começou ali matando seus irmãos. Então, meus amados, na devocional foi contada uma historinha, né? Do presidente dos Estados Unidos, George Washington. Ele parecia ser um homem bom, ele só tinha aparência de homem bom. Mas, na verdade, ele tinha o caráter dele não era bom. Como o Jeurão. Jeurão, ele já não era bom. Então, assim, ele não aparecia ser bom, ele nunca foi. Então, o que é que eu aprendo nessa manhã? O que é que eu trago para que nós aprendamos juntos nessa manhã? Que não importa o que você finge ser, o que você é ou deixa de ser. Deus lhe conhece. E o fim desse homem foi triste. Esse homem não foi enterrado junto com os reis, no túmulo dos reis. Esse homem teve um fim muito triste. Não se teve ninguém nem para lamentar a sua morte. E morreu sofrendo muito, com muitas dores. A Bíblia relata que até o intestino dele saiu para fora. Então, o que a gente aprende? A gente aprende que viver nessa vida é gratidão, é dádiva. Fazer o bem ao outro não é porque você... Isso é coisa de humano. É isso mesmo, a gente nasceu para isso. Para cuidar, para zelar um do outro. E Jesus disse o que? Amar o teu próximo. E aqui não. Aquele próximo dele ele matou, que eram os seus irmãos, né? Que está bem mais próximo, né? Nossa família. Então, eu aprendo nessa manhã que você também aprenda, né, com o Senhor. Aqui o Senhor repreendeu ele, dizendo: você não está andando segundo o meu caminho. Então, assim, ele foi contaminado, né? Tomou logo uma mulher de uma linhagem na qual o Senhor já tinha dito que não.
e ele casou com uma mulher da linhagem, né, de Acabe. Então, nós aprendemos nessa manhã que viver é dádiva. Fazer a vontade de Deus é algo extraordinário. Esse chamado foi feito para mim e para você. Todos nós que existimos, que estamos aqui, estamos com um propósito. Cristo já veio por nós, já fez, já nos comprou com o preço da sua morte. Naquela cruz, ele aceitou morrer em nosso lugar. E nessa manhã, é que você possa entender essa palavra, né? Nós não conseguimos esconder nada do Senhor, porque Ele está em nós. E tudo Ele revela, tudo através da pessoa de Jesus Cristo é revelado. Se você tiver um mau caráter, Deus vai revelar, porque Ele é santo. E aqueles que caminham com Ele, Ele organiza e arruma a vida. Então, nessa manhã você possa entender que o fim de Jeurão foi triste, porque ele andou segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho não de Deus. Então, que nessa manhã eu e você possa nos encontrar, né? Levar nossa mente cativa ao Senhor e louvá-lo na beleza da santidade dele, servi-lo fielmente, procurar viver na sua presença, amém? E eu quero orar pela sua vida. Quero orar porque o capítulo 20 diz: Jeurão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Então ele foi tão perverso que não teve essa honra de ser sepultado no túmulo dos reis. Então que legado foi esse? É um legado que ninguém vai lembrar. E quando lembra, lembra com tristeza, né? Como o leitor da devocional, ele disse que tinha o presidente dos Estados Unidos como uma pessoa. Quando ele leu a biografia dele, ele desencantou, ele viu que ele era um homem mau, que ele era uma farsa, que ele não era aquilo que ele aparentava ser. Porque na biografia dele, ele não omitiu, ele disse de fato quem ele era e ele contou sobre o seu caráter, né? Sobre suas falhas, seus erros. E lógico que nós não somos perfeitos, mas quando nós colocamos a nossa confiança em pessoas, nós vamos se frustrar. E essa pessoa se frustrou, né? Porque gostava e tal, aí depois quando ele viu, ele se frustrou. Então é isso. A única pessoa que nós vamos colocar a nossa confiança e a nossa esperança em Jesus Cristo e nós não vamos nos frustrar. Porque Ele é santo, santo, santo. Perfeito é Jesus. Então olhe para Cristo. Não olhe para o outro. Olhe para Jesus que você não vai se frustrar. Agora, se olhar para a minha vida ou para a vida das pessoas, nós vamos se frustrar sim, porque somos seres humanos, amém? Então vamos orar. Oremos, Pai, em nome de Jesus nessa manhã, eu te glorifico por essa palavra, por esse aprendizado, Senhor. Quero colocar, Deus, diante do teu trono de graça, as nossas vidas, Senhor, a vida de cada pessoa que vai ler essa devocional, que vai ouvir, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alinhe os nossos caminhos, Pai. Alinhe conforme tua vontade, Deus, para que o nosso legado, Senhor, as pessoas sintam saudade, as pessoas lamentem a nossa partida, Senhor. Como é triste, Deus, passar por essa vida e deixar pessoas feridas e amargas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos alinhe, nos ajuste ao centro da tua vontade. Que a tua mão, Deus, possa nos alcançar, Senhor, que a tua mão possa arrancar de dentro de nós tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que é uma farsa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Esquadrilha o nosso coração, Pai, e arranca de dentro dele toda raiz de amargura, tudo que não provém de ti, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração que eu te peço nessa manhã, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima devocional. Não esquece de deixar o teu like, tá?
Segue o canal para você receber notificações quando eu postar algo no canal. Deixa o teu like para que a plataforma entregue para mais gente, tá? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima devocional.